convidar você a abrir a tua Bíblia. Nós vamos ler dois textos aqui da Palavra de Deus. O primeiro, Mateus capítulo 19, versículos de número 23 e 24. Mateus 19, versículos de número 23 e o verso 24. O assunto de hoje está escrito aí, projetado, o cristão e o dinheiro. O cristão e o dinheiro. Esse é o assunto que nós vamos tratar essa noite. Então, convido você a ler Mateus 19, versículos de número 23 e 24. Depois, nós vamos ler Lucas 16 e o versículo de número 13. Primeiro Mateus 19, versículos 23 e 24. Diz assim: disse então Jesus aos seus discípulos. A quem ele disse? Aos seus discípulos. Portanto, ele está falando para crente. Ele não está falando para ímpio. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Agora Lucas capítulo 16 e o versículo de número 13. Lucas 16, o versículo de número 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Pai, obrigado, Pai, por essa palavra. Eu reconheço a minha total dependência nesse momento, Pai. Que Teu Espírito Santo fale por mim essa noite. Que a Tua palavra saia da minha boca e não a palavra minha, Pai. Pai, fale conosco, nos edifique, ó Pai, através dessa palavra, nos ensina, nos corrija, Pai. Tenha misericórdia de nós, eu preciso da ajuda do Teu Espírito Santo aqui essa noite. Fale com cada um de nós, em nome de Jesus. Irmãos, para tratar desse assunto tão melindroso, tão difícil, eu queria começar esse sermão
lendo para vocês algumas manchetes de jornais. Essas manchetes, elas podem ser lidas ou ouvidas em telejornais todo dia. É só você ligar a sua televisão, qualquer telejornal, certamente vai passar alguma manchete parecida como essas aqui. A primeira delas: filho mata pai por causa do dinheiro. Filho mata pai por causa de dinheiro. Homem de 28 anos mata a própria mãe por causa de dinheiro. Homem mata o melhor amigo por causa de dinheiro no interior de São Paulo. Casal briga por dinheiro e mulher é assassinada em Mauá. Sexto: homem mata vizinho a facadas por causa de R$2.000. Sétima: sobrinha mata tia para ficar com dinheiro da poupança. Mais uma, vamos lá. Pai mata filho por causa do prêmio da Mega Sena. Empresários são presos por desviar dinheiro da merenda escolar. E a última que eu quero deixar aqui: líderes de uma igreja evangélica são presos acusados de desviar o dinheiro do dízimo. Todas essas manchetes são verídicas. A primeira coisa que eu quero deixar clara aqui, irmão Milton: definitivamente o dinheiro não é um elemento neutro. Dinheiro não é um elemento neutro. O dinheiro exerce muita influência. Dinheiro não é um elemento neutro. Basta uma rápida consulta nos jornais para você ver o que o amor ao dinheiro é capaz de gerar. Eu vou dizer, Alex, incontestavelmente, como Paulo advertiu, como Paulo asseverou, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo disse isso há quase 2.000 anos atrás, e a palavra de Paulo continua sendo atual. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Carmo, milhares de pessoas todo dia morrem por causa do dinheiro. Suicídios e mais suicídios são cometidos todos os dias porque alguém, de repente, perdeu emprego, patrimônio, status, dinheiro.
Não sei quem lembra, e na época do governo Collor, quando as poupanças foram confiscadas, teve uma onda de suicídio. Há muitos anos atrás, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York levou centenas, milhares de pessoas a tirarem a própria vida. Pessoas morrem por causa do dinheiro. Pessoas se suicidam por causa do dinheiro. Casais brigam e se divorciam por causa do dinheiro. Um livro que o Wellington me emprestou, mas a Cibele, lá tem uma estatística que eu li essa semana que afirma que 50% dos divórcios acontecem por causa da pressão financeira no lar. 50% dos divórcios estão relacionados à questão do dinheiro. Lamentavelmente, irmão Elias, o materialismo, o apego à riqueza, o apego ao dinheiro. Teve uma vez a pessoa falou comigo, eu falei com ele, rapaz, como eu gosto do cheiro de uma picanha. E ele disse assim, eu gosto de cheiro de dinheiro. Eu estava falando de comida e ele falando de dinheiro. Ele falou, não tem nada melhor do que pegar aquela nota novinha e passar no nariz. Desgraçadamente, o materialismo sufocante, ele está roubando a espiritualidade de muitos. E é engraçado, irmã Isabel, que Jesus, preste atenção, Jesus frequentemente, ele tratou das questões relacionadas às riquezas. Jesus não falou, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, Eustáquio. Jesus falou várias vezes sobre a questão do apego às riquezas materiais. Certa vez, alguém chegou perto dele, um seguidor. A Bíblia, Yuri, não fala o nome, mas diz que Jesus estava andando, alguém veio por detrás e disse assim, Senhor, manda meu irmão dividir comigo a herança. E Jesus, quando ouve aquele pedido, Jesus vai contar a clássica parábola do rico insensato, que eu já preguei ela aqui. Jesus, ele, pastor Júnior, ele conta a parábola e ele diz assim, depois, quando ele encerra a parábola, ele diz assim, tenha cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele tem. Cuidado, cuidado com qualquer avareza, porque a vida de vocês não consiste naquilo que vocês têm. Cuidado. Depois, isso está lá em Lucas 12. No capítulo 18, Alex, Jesus, ele teve um encontro com o jovem rico, que é o
versículo que eu usei aqui, um deles. E quando Jesus tem um encontro com um jovem rico, que Jesus manda ele vender o que ele tinha, dar aos pobres, porque ele achou que ele guardava a lei, que ele era bom, que ele ia dar a vida eterna. Quando Jesus fala com ele, rapaz, falta uma coisa. Tem um teólogo que diz que ele estava com o pezinho pertinho do reino. Falta uma coisa. Vai, pega o que você tem, vende, dá aos pobres e depois você me segue. Ele ficou triste. Ele ficou cabisbaixo. Ele ficou totalmente atordoado. E quando Jesus ele vê o apego daquele homem ao dinheiro, Jesus olha para os discípulos e Jesus vai contar a parábola que eu estou usando hoje. Jesus olha, Helena, e diz assim: é difícil um rico entrar no reino dos céus. Jesus está falando isso para os discípulos. Eu fiz questão de enfatizar aqui. Jesus não está falando para ímpio. Jesus está falando para seguidor. Ele disse assim: é difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí Jesus olha, Jonathan, eu penso os discípulos começaram a rir. Porque Jesus olha e fala assim: outra vez eu vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Jesus usa uma figura de linguagem. Jesus vai usar uma metáfora aqui, uma comparação, e ele diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí o Eustáquio aqui, que é curioso, um dia desses ele perguntou: essa agulha aí é o quê, pastor? Eu perguntei a ele: será que na época de Jesus havia essas agulhinhas como tem hoje? Alguns estudiosos vão dizer que a agulha era uma porta pequena. Uma porta pequena. Era impossível o camelo passar lá? Não. Um camelo poderia passar, mas para ele passar, ele não poderia estar carregando nada. Ele teria que se abaixar e passar espremido. E Jesus vai usar essa figura, Marli, para dizer que era difícil um rico entrar no reino dos céus. Nesse momento aqui, eu gostaria de toda a atenção possível, porque eu quero ressaltar uma diferença entre os dois textos. Porque Jesus diz assim, Carmo, primeira coisa, Jesus disse: é difícil um rico entrar no reino dos céus. A segunda coisa eu quero ressaltar: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a riqueza. A primeira coisa, Jesus está falando de uma dificuldade e de uma impossibilidade. Uma dificuldade e uma impossibilidade. Jesus não disse, preste atenção, Jesus não disse que é impossível um rico entrar no reino dos céus.
pastor, o senhor acredita que ricos serão salvos? Sim. Sim. Jesus não disse, irmã Márcia, que é impossível um rico entrar no reino. Ele disse que é difícil. É difícil, não é impossível. Todavia, contudo, entretanto, Jesus não disse que é difícil servir a dois senhores. Jesus não disse que é difícil servir a dois senhores. Jesus disse que é impossível servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e servir ao dinheiro. É a mesma coisa da pessoa querer andar na 381 e na 040 ao mesmo tempo. É impossível. Não tem como ele andar em duas BRs ao mesmo tempo. Eu vou repetir. Jesus não disse que é impossível um rico entrar no reino. Ele disse que é difícil. É difícil um rico entrar no reino dos céus. Em contrapartida, Jesus ele disse assim, é impossível servir a dois senhores. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu quero falar sobre o cristão e o dinheiro. O que vocês vão ouvir aqui hoje, a maioria dos pastores, principalmente da televisão, não falam. Não tem coragem de falar, mas eu vou falar. Eu quero falar uma frase. Essa frase aqui, Ricardinho, é dinheiro no bolso é uma bênção. Eu não posso ser hipócrita. Eu não gosto de dinheiro. Dinheiro no bolso é uma bênção. Dinheiro no coração é um Deus. Dinheiro, pastor Júnior, no bolso é bênção. Entretanto, no coração é um Senhor. Eu falei aqui no início que o dinheiro não é um elemento neutro. O dinheiro é algo que influencia. Ele pode matar. Pai mata filho. Mãe mata filha. Avó. Amigo. Tudo por causa do amor ao dinheiro. Este certamente é o assunto mais espinhoso e melindroso nos dias atuais. Como pastor, eu viajo aí, hoje nem tanto, mas eu já viajei muito por esse país e eu conheço o que eu vou falar agora. Eu conheço o cenário religioso conturbado que há nesse século XXI. E eu posso dizer com toda convicção, Samile, nós estamos vivendo um momento antagônico. Antagônico, que é isso, pastor? Dois extremos no que tange a área financeira. Dois extremos muito perigosos. O primeiro, está gravando, mas eu vou falar. Sabe qual é o primeiro? A ganância dessa pastorada. Mercenários.
gananciosos. Eu conheço, de perder de vista, de não dá para contar nem nos dedos, e vai faltar muito dedo. A ganância desses líderes que são inescrupulosos, isso causa até uma revolta em quem quer servir a Deus com integridade. Porque olha para nós e fala bastante, é tudo ladrão, é tudo mercenário por causa dessa turma. Esses homens cujo Deus é o ventre que a Bíblia fala, são homens que só pensam em coisas materiais. Não fique assustado, não. Campanhas e mais campanhas. Por que a nossa igreja não faz campanha? Um dos motivos, porque a maioria das campanhas que são realizadas tem apenas o objetivo de extorquir o bolso do povo. Tem pastores que querem limpar o bolso do povo. Faz a campanha, mas o objetivo é arrecadar mais e mais. Infelizmente, Pai, a profecia de Paulo se cumpriu. Paulo disse assim, Marcílio: depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos que não pouparão um rebanho. Teve um pastor que falou comigo certa vez: você tem que tirar leite até de bode. O que ele quis dizer com isso? Você tem que limpar o bolso desse povo. O meu líder. É engraçado. Na segunda carta escrita por Pedro, há uma advertência que Pedro fez que ilustra bem o lado ganancioso de uma grande parte da liderança contemporânea. Eu vou ler para vocês, não precisa abrir a Bíblia, depois eu vou dar a referência. Escute. Olha só, Cristino, o que Pedrão, que andou com Jesus, olha o que Pedro disse. No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Olha o que ele está falando. Lá no passado teve falso profeta. E hoje vai ter também. Não vai achando só porque fala de Deus que é de Deus, não. E aí ele continua, Wellington. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre e o salvou. Agora olha o que Pedro diz, Tônio. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, agora é o pior, muita gente vai querer imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Olha o que isso acontece, não. Por causa desses falsos mestres, todo evangelho agora é ladrão, todo pastor é mercenário. Por causa desses picaretas, o caminho da verdade é difamado. Agora escute, olha o que Pedro diz.
em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Irmãos, tem gente que inventa testemunho para pegar dinheiro. Tem gente que na hora da oferta inventa uma história para sensibilizar. Eu conheço 2 que Deus me livre deles aparecerem na igreja. Eles contam cada história na hora da oferta e aquilo entra na psique, entra no emocional que a pessoa dá até o que não tem. E Pedro está falando assim, na ganância pelo dinheiro, eles vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas aí eu glorifico a Deus que Pedro diz assim, mas faz muito tempo que o juiz está alerta. O juiz está alerta. Eu queria mandar um recado, já está gravando para todos os pastores do Brasil, principalmente. Tem um que diz assim, eu conheço as tuas obras. Deus conhece a tesouraria de toda a igreja. Deus conhece o gabinete de todas as igrejas. Eu conheço as tuas obras. E Pedro diz assim, o destruidor deles está bem acordado. Pastor, onde é que está isso? 2 Pedro 2, do verso 1 ao verso 3, e eu li na linguagem de hoje, a Bíblia, nova linguagem de hoje. Irmãos, eu fico triste. Olha aqui para mim todos. Eu fico triste em saber que existem líderes que se preocupam mais com o dinheiro do que com a salvação do povo. É triste saber. É lastimoso, Lorival, é lastimoso perceber que no meio evangélico houve uma multiplicação daqueles que falsificam e mercadejam a palavra. Paulo usou esse verbo, mercadejar, falsificar. Deposita na conta que está aparecendo aqui na tela do seu vídeo e Deus vai liberar uma unção financeira sobre você. Foi dito aí há uns anos atrás. Deposita nessa conta aqui e Deus vai liberar uma unção financeira como nunca antes. Mercadejar a palavra, falsificar a palavra. Compra essa caneta ungida, R$100, para você fazer um curso público, para você fazer o Enem. E aí vai passar. Pedro está falando, Paulo disse, escute aqui. Eu falei, o assunto é sério. Eu vou ler o que Hernandes Dias Lopes escreveu no livro dele, De Pastor a Pastor. Olha o que o Hernandes disse. Há pastores que organizam a igreja
como uma empresa particular, onde prevalece o nepotismo. A igreja vira a empresa da família. E aí ele diz assim, Sibeli, transforma o púlpito em balcão, o evangelho em produto, o templo em uma praça de negócios e os crentes em consumidores. É a igreja ao gosto do freguês. Venha e negocie. Venha e barganhe. Não é exagero nenhum falar que em muitas igrejas o dinheiro é o assunto mais falado. Tem culto aí que o assunto mais falado é oferta, é dízimo, é dinheiro. Certa vez, um pastor chegou perto de mim e falou assim: hoje a prioridade do culto não é a palavra, é a oferta que eu preciso levantar. Eu preciso aqui de 30 gideões, cada gideão com R$100. Eu tinha convidado o pregador, ele falou, o pregador vai ter 20 minutos só. Eu preciso de no mínimo 1 hora para tirar a oferta. A prioridade não foi a palavra, a prioridade foi a oferta. Tem um congresso aí famoso, aonde o tempo da oferta é igual ou maior do que o tempo da palavra. O pregador tem que rebolar para conseguir pregar, porque pede, danoninho, me dá. E na hora da palavra, o pregador tem que correr, porque não tem tempo. A prioridade não é a palavra, é o dinheiro. Infelizmente, irmãos, Mamon é o Deus cultuado em muitas igrejas. Em muitas. Esse é um lado. Esse é um dos pontos. Eu falei, existem 2 extremos. Ao primeiro extremo, que é a ganância, o amor, a vontade de ter. Mas tem o outro lado. E agora talvez alguém não vai gostar. Porque é muito bom quando bate no pastor, mas quando bate em nós. Qual é o outro lado, pastor Silas? Do outro lado, segura aí. Se um lado tem pastor ganancioso, safado, picareta, mercenário, e tá assim. Do outro lado tem um monte de crente, munheca de samambaia, burro, avarento. Tem crente mesquinho. Ele tem aquela mão de vaca que é só falar em oferta que ele já fecha a cara. E aí eu coloquei que existem pessoas que são escravas do dinheiro. São escravas de dinheiro. E Jesus, atenção, ele disse assim no Sermão do Monte: porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso
coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro e a mamon e a riqueza. E aí, eu falei que ia ser forte. Eu fui pesquisar o que é a palavra avareza. Jesus falou assim: cuidado com toda sorte de avareza. O que é avareza? A palavra na língua grega é pleonexia. Você pode repetir comigo? Pleonexia. Só vocês. Pleonexia, irmã Glória. O que é isso, pastor? É avareza. É a mesma palavra que é usada para ganância. Sabe o que significa? Tanto o ganancioso quanto mão de vaca, o pão duro, todos dois têm a mesma coisa, pleonexia. Tanto um quanto o outro. Sabe o que é pleonexia? Desejo insaciável. Eu quero mais, mais, mais. O pão duro também ele não dá porque ele quer mais. E aí, eu fui lendo o Salmo, se você quiser acompanhar, Salmo 119, verso 36 e 37, o salmista ele faz 3 pedidos que deveria estar na nossa oração. Salmo 119, verso 36 e 37, esse versículo, aliás, esses 2 versículos, eles deveriam constar nas orações de todos os crentes. Olha aqui, primeiro pedido: inclina o meu coração para os teus estatutos. Você pode olhar assim: inclina o meu coração para os teus estatutos, e não para a ganância. Olha o que ele está pedindo, pastor Júnior: que o meu coração esteja inclinado para os teus mandamentos, e não para a ganância. Segundo pedido: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Terceiro pedido: faz-me viver nos caminhos que traçastes. 3 pedidos: Senhor, desvia meu coração da ganância, da avareza. Inclina meu coração aos teus mandamentos, aos teus estatutos. E aí, Jesus ele vai dizer assim, Ricardinho: ninguém pode servir a 2 senhores, porque vai amar um e aborrecer outro. E aí ele vai usar o verbo servir e vai usar a palavra mamon. Mamon eu já falei, mas eu vou repetir. O que é mamon? Riquezas, dinheiro. Isso é mamon. E aí, irmão Milton, eu estava lendo na Bíblia, olha o que Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores. É impossível, não é difícil, é impossível servir a 2 senhores.
E aí eu fui achar, na época do rei Oséias. Que nunca ouviu falar do rei Oséias? Ou não está lembrado? Tem alguém? Eu confesso que eu nunca tinha parado para meditar no rei Oséias. Você sabia que tem 5 Oséias na Bíblia? 5 Oséias, irmã Isabel. O mais famoso, aliás, tem 2, são famosos. O primeiro, o profeta Oséias, tem até o livro aí com o nome dele, Oséias. O segundo Oséias, Josué, chamava Oséias, mas mudou o nome para Josué. O terceiro Oséias, quase não dá para saber nada dele. Ele era um oficial da tribo de Efraim. E o quarto Oséias era um líder dos judeus na época de Neemias. Mas tem o quinto Oséias, rei de Israel, em Samaria. E aí, igreja, eu descobri que na época do rei Oséias, o povo estava tentando adorar a Deus e as imagens ao mesmo tempo. Abre tua Bíblia aí, eu vou fazer questão de ler. Abre tua Bíblia, 2 Reis, capítulo 17, verso 32 e 33. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, verso 32 e 33. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim, ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo os costumes das nações, dentre as quais tinham sido o quê? Transportados. Olha só, servia a Deus e servia aos deuses. É possível isso, irmãos? É? Hã? Servir a Deus e servir aos deuses? Ou serve um ou serve outro. Na época cristina do rei Oséias, o povo estava tentando fazer o que Jesus proibiu. O que Jesus disse que era impossível. Esse negócio, irmão, eu sirvo a Deus no domingo. Tá assim, ó. No domingo à noite, eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Na segunda, eu te busco, te procuro, mamão, no meu bolso tu estás. No domingo eu sirvo a Deus. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu sirvo ao dinheiro. Teve alguém que falou comigo assim, pastor, eu sou crente, mas o meu bolso não. Ou é ou não é. Na época do rei Oséias, o povo queria servir a Deus e aos deuses pagãos. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, sabe quem tentou fazer isso? O jovem rico. Ele queria servir a Deus, mas ele servia o dinheiro. Ele dizia que amava a Deus, mas ele amava, na verdade,
O dinheiro faltava alguma coisa para ele. Irmãos, olha aqui para mim. Salvação depende do que eu faço. Salvação depende de eu vender tudo e dar aos pobres. Em nenhum outro lugar da Bíblia Jesus falou isso. Só falou com ele. Para Nicodemos tinha dinheiro também. Jesus não falou com ele, vai vende e dá aos pobres. Jesus só falou assim, é necessário nascer de novo. Agora a pergunta é, por que Jesus falou só para ele? Só para ele. Porque Jesus sonda o coração. Jesus conhece, irmão Milton, lá no íntimo. Jesus é mestre dos mestres. Jesus é o psicólogo dos psicólogos. Jesus é Deus. E Ele conhece. Ele sabe de todas as coisas. Jesus sabia que Ele honrava os lábios, mas o coração estava distante. É por isso, Marli, que Jesus olha para ele e diz assim, falta uma coisa, sabe por quê? O que faltava a ele era ficar livre da avareza, da pleonexia, desejo de ter mais. Eu vou ler outra coisa aqui, Alex. O Hernandes Dias Lopes, olha o que ele disse. O dinheiro é uma bênção, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. O problema não é ter dinheiro, mas ser possuído por eles. O problema não é ter dinheiro, mas é o dinheiro nos ter. O problema não é guardar o dinheiro no bolso, mas armazená-lo no coração. Esse é o problema, não é o dinheiro no bolso, não é o dinheiro na poupança, é o dinheiro aqui, no coração. Sabe o que eu vou falar aqui, irmãos? E se você discordar, você pode no final vir e falar comigo. Você pode vir falar. Escute bem o que eu vou falar com toda convicção. A generosidade é uma das marcas de um verdadeiro cristão. Alguém que fala que é cristão, mas é munheca, é pão duro, é mão de vaca, me perdoe. Você pode ser qualquer outra religião, cristão você não é. Quem é cristão é generoso. Quem é cristão, ele tem alegria em dar. Quem é cristão tem prazer. A generosidade, ela é a marca de um verdadeiro cristão. E aí você fala assim, pastor, por quê? Quais são os 2 maiores mandamentos? Vamos lá. Quais são os 2? Marcos 12, 30 e 31. Olha o que Jesus diz. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro maior mandamento do que estes 2.
amar a Deus e amar ao próximo. E aí eu fui pesquisar. Sabe o que Jesus fez aqui, Jonathan? Jesus pegou 2 textos do Antigo Testamento. O primeiro, Deuteronômio 6:5, e o segundo, Levítico 19:18. O primeiro, ele fazia parte do Shema Israel, do Shema judeu, ou credo. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, é o Shema judeu. O que Jesus fez? Pegou esses 2 textos e compilou eles. O que é amar a Deus com todas as forças? Olha só, amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O que é isso? Amar com coração, com alma, com entendimento e com força. E aí eu fui pesquisar alguns targumins. Preste atenção. Alguns targumins. O que é isso, pastor? O que é targumim? É uma tradução, é um comentário aramaico da Bíblia hebraica. Quando você ouvir targumim, é um comentário da Bíblia hebraica. Eu já falei que a Bíblia não foi escrita no português. Não foi. Ela foi traduzida para o português. Comentário da Bíblia hebraica em aramaico. Sabe o que é amar a Deus com todas as forças? Eu vou ler para você. É amar a Deus com aquilo que se tem, com o que se possui. Ou seja, é amar a Deus com as posses. Portanto, eu só posso amar a Deus se eu colocar aquilo que eu tenho a serviço de Deus em favor do próximo. Isso é amar a Deus com toda a força. Se eu chegar perto de você e falar assim, eu estou com fome, me dá um prato de comida aí, ajoelha aí que eu vou orar para você agora. Isso é hipocrisia. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Foi o pastor Júnior que pregou no... Que, irmãos, vamos falar a verdade. Quando o sacerdote passou e viu o homem caído no chão, eu creio, não está na Bíblia não, eu creio, que pelo menos pena ele sentiu. O levita também. Se ele era levita do Senhor, pelo menos pena ele sentiu. Mas não fez nada. Não adianta sentir pena e não fazer nada. Não adianta falar e ama a Deus e não demonstrar e ama. Que adianta falar e ama o próximo e não demonstra que ama? O que adianta? Agora, o que o samaritano fez? Ele amou com todas as forças. Ele cuidou. Ele levou até a hospedagem. Ele pagou. Olha só, ele amou com aquilo que ele tinha. Sabe o que eu quero dizer aqui? Quem ama a Deus é generoso. Quem ama a Deus não é avarento. Quem ama a Deus, ele é servo de Deus e é senhor do dinheiro. Ele não serve o dinheiro, ele é senhor do dinheiro.
Ele tem. É por isso que Paulo disse assim: cada um contribua com alegria. Agora, se eu sou cristão, eu tenho prazer em contribuir, em ofertar com alegria. Com alegria. Para eu encerrar aqui, algumas lições. Preste atenção. Algumas lições. A primeira lição: o pão duro, o mão de vaca, o avarento, ele tem uma espiritualidade defeituosa e hipócrita. O avarento, ele diz que é espiritual, mas não é. E aí, deixa eu contar uma história. Eu estava lendo, pastor Júnior, naquele livro que eu te dei, do Lloyd Jones. Dr. Martin Lloyd Jones. Ele disse, Cristina, que um dia, olha interessante, um dia um homem chegou em casa, pulando de alegria. E ele falou assim: mulher, a minha melhor vaca gerou 2 bezerros, um branco e um vermelho. Aí a mulher olhou e falou: que benção, 2 bezerros, a melhor vaca. Aí ele disse assim: e eu senti o desejo no coração de oferecer um ao Senhor. O outro, nós vamos vender, criar eles, quando tiver grande, nós vamos vender e pagar as contas. Mas o outro, nós vamos vender e vamos ofertar na obra. Aí a esposa olha para ele e pergunta assim: Rafaela, qual dos 2 você vai dar para o Senhor? Aí ele diz assim: isso aí é o que menos importa. Eu não decidi ainda. Quando tiver grande, nós vamos criar os 2 iguais. Quando os 2 estiver grande, aí nós vamos decidir qual é nosso e qual é do Senhor. Passado alguns meses, um homem chega em casa triste. A mulher olha e fala assim: que foi, homem? Você está triste? Ele olha e diz assim: o bezerro do senhor acabou de morrer. O bezerro do senhor acabou de morrer. Aí a esposa vai e observa: mas você ainda não havia decidido qual dos 2 seria do Senhor. Ele retrucou: não, eu já tinha resolvido desde o início que o bezerro do Senhor seria o bezerro branco, e foi ele que morreu. Martin Lloyd Jones contou esse testemunho aqui. A mãe chamou o menino e deu ele 2 moedas de R$1. E falou assim: meu filho, uma moeda é para você dar a oferta. A outra moeda é porque vai vender o chup-chup depois do culto. Então você compra o chup-chup. Uma moeda da oferta e a outra moeda é do chup-chup. E o menino foi à igreja alegre, brincando a moeda na mão. De repente, uma moeda escorregou e caiu dentro do bueiro. Ele olha e fala: perdi a moeda do Senhor. Adeus a oferta. A gente ri, irmãos, mas isso é um alerta para nós.
Cuidado para não falar que ama a Deus, mas ama de verdade ao dinheiro. Aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o seu coração. Em segundo lugar, a segunda lição, a avareza, preste atenção, eu vou encerrar. A avareza é uma característica de quem idolatra a si mesmo. Sabe por quê? Colossenses, o Wellington leu aqui no início. Colossenses diz assim, classifica a avareza como idolatria. O avarento é egoísta, portanto, ele cultua a si mesmo. Tudo gira em torno dele. Quem já ouviu falar que, eu vou citar ele, mas não é para você ler, não. Não leio, não recomendo. Nicolau Maquiavel. Quem já ouviu falar? Quem faz faculdade tem que ler. Nicolau Maquiavel, filósofo, poeta. Olha o que Nicolau Maquiavel disse. O homem esquece mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. O homem esquece mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Em terceiro lugar, a avareza é uma marca na vida daquele que falta o conhecimento de Deus. 1 Coríntios 6, 10 e 11. O avarento não conhece de verdade a Deus. O pão duro não conhece a Deus de verdade. Em quarto lugar, os cristãos, agora estou falando para crente, os cristãos são convocados a não se associarem com avarentos dentro da igreja. Paulo disse assim, 1 Coríntios 5 e 11, não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for avarento. Está lá. Você conhece crente pão duro? Que resmunga na hora da oferta? Não associe com ele. Não senta na mesa com ele. Não coma com ele. É isso que Paulo está falando. Mais uma que eu já vou encerrar. Ninguém é salvo por obras. Quando eu era pequeno, cantava a música lá na igreja. Quem não paga o seu dízimo do Senhor está roubando, do Senhor está roubando. Aí o pastor falava, se não paga dízimo, vai para o inferno. Porque no céu não entra ladrão. Ladrão fica de fora. Está errado. Ninguém é salvo porque dá dízimo e oferta. Não é. A salvação não é por obras. Todavia, as obras estão presentes na vida dos salvos. Paulo disse assim, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas aí ele não para por aí. Ele diz assim, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para toda boa obra. Eu não faço obra para ser salvo.
Eu faço obra porque fui salvo. Sou salvo. É por isso que eu faço. Eu falo. Você sabe por que testemunho de Jeová bate lá? O povo é persistente. Eles são. Bate a porta na cara deles, mas daí a pouco estão voltando. Você sabia que eles acreditam que fazendo isso eles vão ser salvos? Eles têm uma meta para cumprir. Eu preciso na casa tantas casas. Se eu cumprir isso, eu estou salvo. Tem gente na igreja, sim. Eu tenho que pagar dízimo, senão eu estou lascado. Eu vou com o quinto dos infernos. E tem pastor que fala isso. Tem um pastor aí que eu briguei com ele uma vez, o negócio pegou fogo entre mim e ele, que ele teve a cara de pau de falar, quem não é dizimista, eu nem olho. Está errado. Ninguém é salvo por obras. Entretanto, se eu sou salvo, eu tenho prazer em dar, em ofertar, em contribuir. Para me encerrar, você sabia que a avareza deixa o indivíduo fora do reino? Que é isso, pastor? Não é por obras, não é. Mas os avarentos ficarão de fora. Está na Bíblia, pastor Júnior. Quem ama dinheiro, você pode preparar, meu filho. Salvação está longe de você. Está longe. Efésios 5:5. Efésios 5:5. Os avarentos não entrarão no reino, ficarão de fora. Quando Jesus terminou de contar a parábola do bom samaritano, Jesus olha para o escriba e pergunta a Lourdes, qual dos três foi o próximo? O sacerdote que passou, o levita que passou, ou o bom samaritano que parou, tratou, levou, pagou? Qual dos três foi o próximo? Aí a resposta do escriba foi aquele que usou de misericórdia. O que Jesus falou com ele? Vai e faça da mesma maneira. Sabe o que Jesus está falando com nós aqui? A mesma coisa. Você ama a Deus, vai e faça da mesma maneira. Se Deus tem te dado, é para você abençoar o próximo. Se Deus tem te dado, é para você contribuir com alegria, não com tristeza. Elias, a irmã chegou perto do pastor e falou assim, pastor, eu estou com um problema, pastor, porque meu salário é muito alto. Então, 10% do meu salário é muita grana, pastor. A gente podia combinar aqui. Aí o pastor olhou e falou assim, é fácil resolver. Fecha o olho. Senhor, diminui o salário dela, Senhor. Jesus falou que quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Irmãos, eu vou encerrar dizendo, contribuição é bíblico. Não conforme esses mercenários ensinam. É você contribuir com alegria. Saber que Deus, Ele
Deus é quem dá. Davi falou assim, tudo que eu tenho vem de ti. Nós somos mordomos, Carlos e Marli. Só o mordomo. A gente só administra. Você sabe por quê? Quando você fechar os olhos aqui nessa terra, nós não vamos levar nada. Sarney não vai levar nada. Bill Gates não vai levar nada. Os maiores bilionários do mundo não vão levar nada. A morte iguala a todos. Nu nós chegamos e nu nós vamos sair daqui. Mas se você ama a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua forças. E se você ama o próximo ou a ti mesmo, você tem uma vida eterna. Aleluia! Aleluia! Ninguém pode servir a dois senhores. A quem você tem servido?